Luiz Alfredo Garavito Cubillos nasceu em 25 de janeiro de 1957 em Gênova, no Índio, no interior da Colômbia. Vindo de uma grande família, era o mais velho de 7 irmãos. Luiz cresceu em ambiente bastante pobre, tendo sido criado de modo cruel por seu pai, um homem violento e alcoólatra. Luiz também não recebeu nenhum tipo de afeto por parte de sua mãe. Ainda durante sua infância, a família teve que se mudar às pressas para outra cidade, tendo em vista os conflitos sangrentos de guerrilhas armadas provenientes do tráfico de drogas, o que era muito comum naquela época colombiana. Entusiasmado no seu novo colégio, Luiz iniciou o ano letivo de forma bastante positiva. Entretanto, no decorrer dos dias, passou a sofrer bullying de seus colegas, muito em razão de seu péssimo desempenho escolar, fruto de dificuldades em memorização. Fato esse que lhe tornou uma criança extremamente tímida e introspectiva. Alheio ao seu inferno astral na escola, seu ambiente familiar só piorava, pois seu pai passou a agredir a esposa constantemente. Certo dia, Luiz presenciou sua mãe sendo espancada em plena gravidez pelo marido. O menino tentou intervir e socorrer a mãe, mas tudo que ele recebeu foi uma surra. Como se nada disso fosse suficiente, o homem ainda abusava sexualmente do filho mais velho. Na infância de Luiz, ainda havia um homem, um amigo de seu pai, dono de uma farmácia perto da sua casa, que lhe torturava e abusava sexualmente quando o menino tinha apenas 12 anos. Mais tarde, Luiz contaria que o sujeito mordia seu pênis e as suas nádegas, além de despejar cera quente na sua pele. Luiz ainda conta que era amarrado em uma cama e obrigado a práticas sexuais inenarráveis. Luiz também relata que sofreu mais episódios de abusos sexuais, um deles praticado novamente por outro amigo do seu pai. E foi nessa época que Luiz passou a sentir atração por pessoas do mesmo sexo e a abusar sexualmente dos irmãos mais novos. A fim de satisfazer os seus desejos, Luiz encurralou uma criança perto de uma estação rodoviária. Depois de encurralar o menino, ele passou a tocar nas partes íntimas da vítima. Mas o menino começou a gritar e conseguiu chamar a atenção da polícia. Essa foi a primeira detenção de Luiz. O menino criminoso foi então devolvido para seu pai, que lhe repreendeu e espancou. Cansado das agressões sofridas tanto em casa quanto na escola, Luiz fugiu de casa aos 16 anos e foi para uma cidade vizinha. Luiz não conseguia se manter em um emprego fixo porque tinha constantes ataques de raiva e partia para cima dos chefes. O seu trabalho mais estável foi como camelô, negociando estátuas religiosas e santinhos com orações. Com dificuldades para manter um trabalho e a estabilidade emocional que vinha tendo, Garavito tornou-se alcoólatra já aos 21 anos e até tentou cometer suicídio. Luiz então buscou os serviços de assistência da Colômbia, mas a ajuda psicológica que recebia focava só na sua depressão. Mas Luiz Garavito lidava com problemas muito piores. Ele tinha desejo de matar. Foi por volta de 1992 que, em tese, Luiz Garavito começou a torturar, estuprar e matar crianças. Nessa época, ele vendia imagens do Papa João Paulo II e do Niño del 20 de Julio, que seria uma imagem infantilizada de Jesus Cristo. Seu modus operandi era quase sempre o mesmo. Luiz dirigia-se a praças de zonas mais pobres. Escolhia crianças que, em sua visão, seriam sexualmente atraentes, normalmente entre 6 e 16 anos. Iniciava uma conversa com o menor, lhe oferecia dinheiro e o convidava para passear. Durante essas caminhadas, o homem buscava embriagar-se com bebidas baratas de alto teor alcoólico, para fins de obter coragem para cometer as suas atrocidades. No momento em que a vítima se cansava de caminhar, Garavito a levava para um local desocupado, normalmente um matagal, e amarrava suas mãos. Logo, a vítima era abusada sexualmente. Mas esse não era o fim do sofrimento do jovem desafortunado.
Garavito passava a torturar a vítima, mediante um forte espancamento. Ele quebrava as mãos do menor com pisadas violentas e chegava a despedaçar as costelas com a força que colocava nas surras. Com uma faca, o homem mutilava os dedos, amputava as mãos, arrancava os olhos e as orelhas de suas vítimas. Finalmente, e com a criança ainda viva, Luiz Garavito cortava suas gargantas, até mesmo decapitando alguns. Muitos dos meninos foram encontrados com seus genitais decepados e colocados em suas bocas. Garavito ainda mantinha o hábito de realizar anotações sobre a data, a hora e o local do homicídio. O criminoso nunca deixou muito claro o verdadeiro motivo de tais registros. Luiz Garavito foi capaz de safar de seus crimes, mudando de cidade e aparência, usando nomes falsos ou identidades roubadas. Sua carreira criminosa foi ajudada pelo fato de que as autoridades não perceberam que um assassino em série estava trabalhando. A polícia não levou alguns casos a sérios por causa dos antecedentes desfavorecidos das vítimas. As forças não tinham orçamento para testes de DNA e não se coletavam impressões digitais com frequência. Houve várias oportunidades perdidas para acabar com sua matança. Um deles foi em junho de 1996, quando um garoto desaparecido foi encontrado decapitado e brutalizado na cidade de Boyaca. A mãe desse menino descobriu que seu filho estava em uma loja com um estranho que estava comprando doces para as crianças. Quando Garavito foi interrogado pela polícia, ele admitiu ter comprado doces para as crianças, mas insistiu que não as havia molestado. 4 dias depois de ser solto, ele matou um garoto de 13 anos nas proximidades da cidade de Pereira. As autoridades não ligaram os pontos até que a vala comum foi encontrada em Pereira, uma cidade cafeeira no sopé dos Andes, em novembro de 1997. Crânios e ossos pertencentes a 36 meninos foram desenterrados. Embora inicialmente se pensasse em terem sido mortos por uma seita satânica. Uma força-tarefa nacional foi criada para investigar as mortes e explorar outros casos por semelhanças. Enquanto os assassinatos continuavam, houve um grande avanço em fevereiro de 1998, depois que 3 meninos, com idades entre 11 e 13 anos, foram encontrados mortos em uma colina fora da cidade de Gênova. Eram amigos que trabalhavam nas ruas vendendo chicletes e frutas para sustentar suas famílias pobres. Na cena sangrenta, os detetives encontraram uma faca e um pedaço de papel com o endereço escrito nele. Esse endereço era a casa da namorada de Luiz Garavito, que deu à polícia aval para investigar as coisas do homem. Uma bolsa contendo fotos das vítimas de Garavito, que havia sido mantida como troféu, e anotações que descreviam datas e detalhes dos assassinatos foram encontrados durante buscas no apartamento da namorada e na casa de um amigo, mas a polícia não conseguiu localizar Garavito e ele fez mais vítimas. Em novembro de 1998, os crânios e ossos de 13 crianças foram encontrados na cidade de Pereira e, uma semana depois, uma vala comum contendo os restos mortais de mais 12 vítimas. Em abril de 1999, um sem-teto em Vila Vicêncio estava sentado num beco quando notou que um homem estava seguindo uma criança de 12 anos. O sem-teto então interveio, resgatou a criança e acionou a polícia, e foi assim que Garavito foi finalmente preso. Naquele momento, a polícia ainda não sabia que eles tinham o serial killer finalmente preso, pois ele não tinha documento de identidade e lhes deu um nome diferente. Após ser preso, a polícia conseguiu arrancar a confissão do homem, que assumiu ter feito 147 vítimas e que teria enterrado seus corpos. O homem até fez um mapa com os locais onde as crianças foram enterradas. A polícia e os promotores dizem que Garavito admitiu ter matado crianças em 54 cidades na Colômbia e no Equador. A maior concentração de assassinatos parece ter ocorrido em sua região natal, em Pereira, área de cultivo de café no centro-oeste do país. Garavito
Foi investigado pelo assassinato de mais 172 crianças e foi considerado culpado por 138 dessas. Outros casos continuam em investigação. O número total de vítimas pode chegar a 300 crianças. Em dezembro de 1999, Luiz Garavito foi condenado a mais de 1.800 anos de prisão. Mas, pela lei colombiana da época, o máximo que ele pôde cumprir é de 40 anos. Muitos foram os que pediram a prisão perpétua e a pena de morte da besta, embora não fossem aplicáveis na Colômbia. Durante um período em que ficou preso, Luiz Garavito tentou se matar diversas vezes. Isso levou as superintendências penitenciárias colombianas a removê-lo para mais de um presídio, bem como a deixá-lo sempre em uma cela individual, isolado dos outros detentos. Ele só aceita água ou comida entregues por pessoas de sua confiança. Em julho de 2002, o único cientista forense com quem Garavito aceitou falar, o Dr. Mark Bennig, interrogou o homem em sua prisão. E, novamente, 3 anos depois, com o objetivo de entrar em sua cabeça e descobrir o que o levou a matar de novo e de novo. Ficou claro como o andarilho era capaz de atrair crianças pobres e vulneráveis, incluindo meninos órfãos e sem teto, para suas mortes em cidades em todo o país sul-americano. Para uma pessoa comum que não conhecia o seu passado, ele poderia parecer amigável e sincero. Mas para o especialista alemão que uma vez analisou os crânios de Adolf Hitler e Eva Braun, Garavito era um psicopata típico dando show. O Dr. Bennig disse em entrevista ao tabloide inglês Mirror Online: ele é uma das pessoas mais amigáveis e de falas suaves que já conheci. Ele foi muito manipulador, mas de uma forma amigável. Ele é um típico assassino em série que age de acordo com as suas fantasias. Ele é um pedófilo típico, suave, educado e amigável, com crianças e outros. Garavito me disse que até teve pena de uma criança que ele matou, pois o garoto lhe contou sobre ter sido abusado. E Garavito poderia entender isso, pois ele mesmo foi abusado sexualmente o tempo todo quando criança. Nós sempre bebemos café. Ele trocou as canecas de café, a dele e a minha, que foram trazidas pelos funcionários nas nossas primeiras reuniões. Eu pensei que era uma espécie de gesto cultural amigável ou algo assim. Eu perguntei a ele. Ele tinha trocado as canecas porque achava que poderia ser envenenado. Ele não pensou que eu poderia, assim, acabar envenenado. E isso é típico de um psicopata. Além disso, ele chorou ao ver uma foto de 2 pessoas que ele gostava, mas no segundo em que o café chegou, ele parou de chorar. As suas lágrimas não foram convincentes. Ele disse que nunca mais mataria e até desenhou um mapa de todos os lugares onde ele colocou as vítimas, e os corpos foram encontrados lá. Isso não foi cooperação, apenas um jogo muito inteligente para chamar a atenção e obter todas as sentenças fundidas em uma. E é claro, funcionou. Em 2006, Luiz Garavito obteve uma redução da sua pena para 24 anos por informar às autoridades o paradeiro dos corpos de algumas das crianças. Nesse mesmo ano, um canal de televisão local conseguiu uma polêmica entrevista com Garavito, que foi ao ar em 11 de junho de 2006. Nesta entrevista, o repórter explica que durante a entrevista, o assassino tentou minimizar seus crimes e demonstrou vontade de seguir a carreira política com vista a combater a exploração sexual infantil. O repórter também descreveu as condições em que se encontrava Garavito, que devido ao seu bom comportamento, ele poderia ser solto em 3 anos. Depois que essa entrevista foi ao ar, as críticas a Garavito aumentaram na mídia e círculos políticos. No final de 2006, no entanto, uma revisão judicial dos casos contra Luiz Garavito em diferentes jurisdições locais constatou que uma sentença poderia ser prorrogada e sua libertação adiada devido à existência de crimes que ele não admitiu.
e pelos quais não foi condenado anteriormente. Em setembro de 2021, foi anunciado que o Instituto Penitenciário Nacional, o INPEC, enviou um documento em maio daquele ano solicitando a sua liberdade condicional ao Tribunal de Execução de Penas e Medidas de Segurança do Circuito de Valledupar. Esse pedido foi negado em novembro de 2021, mas não foi um pedido formal, pois o INPEC informou que apenas enviou ao juiz informações sobre o andamento do seu processo, especialmente porque ele já cumpriu menos 3/5 da sentença que recebeu. No entanto, se Luiz Garavito conseguir cumprir a sua pena na penitenciária que está, quando sair terá que depositar um calção não inferior a 172 salários mínimos, além de outras providências. Da mesma forma, Luiz tem uma ordem de prisão e extradição contra ele do Equador pelo assassinato de 2 menores. No dia 10 de março de 2020, Luiz Alfredo Garavito, agora com 63 anos, foi hospitalizado às pressas. Sofrendo de anemia e fraqueza, Garavito foi transferido da prisão de segurança máxima La Tramacua para o hospital Rosário Pumarejo de López, na cidade de Valledupar, no nordeste da Colômbia. Médicos do hospital confirmaram que ele foi diagnosticado com leucemia crônica. O jornal colombiano El Heraldo informou que, além da leucemia crônica, Garavito está com câncer na cavidade ocular esquerda e edemas por todo o corpo. Há um tumor do lado esquerdo que tornou-se canceroso, invadindo a pálpebra e comprometendo parte da cavidade ocular. Ou seja, é um tumor que causará danos significativos se determinadas medidas não forem tomadas. Segundo os médicos, o estado de saúde de Garavito é grave e não há muita coisa a se fazer, a não ser tentar prolongar a sua vida através de alguns tratamentos. Hoje, Luiz Alfredo Garavito Cubillos, a besta colombiana, vive na prisão, onde está isolado dos outros detentos por medo de maiores consequências. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Na descrição estão as minhas redes sociais. Por enquanto é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!